Bem-vindos ao IadaCast, o seu podcast de educação e tecnologia. Estamos aqui hoje com um tema muito complexo, mas bastante interessante, que é ensino investigativo. E eu tô aqui com a galera da IADA e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui, quem fala com vocês é a Valvinha. Aninha. Tamini. E Jerônimo. A gente tem um mantra aqui na IADA, que eu gosto de chamar de mantra, que é o testa aí. E por que eu falo que é um mantra? É porque sempre quando os alunos fazem uma pergunta aqui, a gente usa demais a frase testa aí, testa aí. Testar o quê, né? Você fala testa aí, testa o quê? É testar a hipótese, testar a solução, testar as próprias dúvidas. Você teve uma dúvida, sempre testa a sua dúvida. Eu gosto sempre de lembrar que os alunos uma vez fizeram um bordão sobre o testa aí. Eles falaram assim, o bordão é assim, não sei se vocês conhecem esse bordão, acho que conhecem, né? Vem pra IADA, isso é genial. Eu testei, testa aí. De tanto que a gente ficava falando testa aí, alguns alunos pegaram esse testa aí, vamos fazer uma frase aqui. E fizeram uma frase de propaganda aí da IADA. Então testa aí a gente fala bastante. E hoje a gente vai discutir aqui o porquê que a gente fala esse testa aí muito, se cabe ou não esse testa aí todo momento, se toda hora, todas as perguntas que os alunos fazem, a gente precisa falar testa aí ou não, né? Então, em primeiro momento, acho que a primeira questão para abrir esse bate-papo é: por que a gente usa tanto esse teste aí? Eu acho que a gente usa esse teste aí para os alunos para deixar eles mais confortáveis na aula e tentar mostrar para eles que eles não precisam ter medo de errar. Porque muitos alunos eles sabem fazer, mas eles têm esse medo de errar, de talvez ser julgado, sabe? Ah, você fez e errou, então você não sabe. Às vezes eles têm medo disso também. Porque quando a gente pergunta o teste aí, às vezes é por uma pergunta óbvia que eles fazem, assim. Tipo assim, eu quero, sei lá, aumentar a velocidade do meu carinha. Se eu trocar aqui de 10 para 20, será que aumenta? Então é uma pergunta que você viu que ele sabe a resposta, mas ele tá só querendo uma afirmação. Ele não teve aquela confiança pra ir lá e tentar colocar e só trocar o número. Às vezes ele precisa dessa confirmação de, já que ele falou que tá certo, tá certo. Às vezes falta um pouquinho de confiança neles assim, então acho que a gente até estimula essa confiança assim de, testa aí, vê se deu certo, porque às vezes se eles irem testando e acostumando e ir acertando assim, né, o que eles querem fazer, eles se sintam mais autônomos, né, e acabem se desenvolvendo um pouco melhor e acabam até perguntando menos, né, depois. Eu acho que como a gente trabalha com tecnologia, a tecnologia é muito rápida para dar a resposta para a criança, mais rápida, às vezes, do que até o próprio professor falar para ele se tá certo ou se tá errado, né? Então, se ele já testa aquilo a hipótese que ele tá gerando ali, aquela ideia, eu queria fazer o meu personagem ir pra direita. Mas para ir pra direita, será que eu mexo no eixo X ou no eixo Y? Vou perguntar pro professor. Mas se ele testar antes ali, se ele pegar e botar o bloquinho ali e ver, ele foi pra cima, então é só trocar o bloquinho aqui. Então, é um negócio que, nossa, ele não vai ter que desmontar todo um negócio, não vai ter que, nossa, eu escrevi todo um texto aqui completo e aí agora tá tudo errado. Não, é só um bloquinho que ele tava usando ali por exemplo, no Scratch, né, na programação, e que ele pode trocar facilmente ali, e é visual para ele. Então foi esse bloquinho aqui que eu pus a mais que não funcionou. E eu gosto muito de incentivar as crianças a testar no passo a passo, porque às vezes eles começam a escrever um código gigantesco com um monte de bloco e aí começa tudo a não funcionar. Aí eu falo para eles, não, então testa bloco a bloco o que você tá fazendo para você tentar encontrar aonde tá o erro, né? Porque é difícil mesmo, quando tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, você olha para aquilo, nem sei mais o que tá acontecendo aqui, né? Então, além do testa aí, né, testar passo a passo o que você tá fazendo. E eu acho que para eles aprender fica mais fácil também. Porque toda vez que eles fazem uma pergunta tipo, mas e pra eu fazer ele pra ir pra direita? Que bloco que eu uso? Se a gente sempre dá a resposta, não é uma informação que... É uma informação, mas talvez não é uma informação que eles vão aprender ou que eles vão fixar tão bem. E aí, se você fala, testa aí, não sei também, testa. Eu sempre respondo, não sei, testa. E aí, eles pegam o do adicione a Y. Tá indo pra cima. Então, eu acho que não é esse bloco, vou testar o outro bloco. E aí, eu acho que essa cultura deles testarem várias coisas, com certeza também, a próxima vez que eles precisarem fazer
o mesmo exercício, eles já vão lembrar. Ah, esse bloco não era, porque esse bloco, quando eu coloquei, foi pra cima. Lógico que se eles tiverem atenção, né, no que eles estão fazendo. Pode ser que no começo eles comecem a testar. Quando a gente consegue colocar pra eles essa cultura de testar, eles comecem a testar várias coisas que você olha, mas, cara, você já testou isso antes, você sabe que não é esse primeiro, né? Mas aí eles continuem testando, assim, até em algum momento vai dar um clique neles do tipo, nossa, é verdade, esse daqui eu já testei várias vezes antes, não é esse aqui que começa, né? Ele vai pensar primeiro, é esse aqui? Não, opa, já testei esse antes, então vou pro outro. Aconteceu muito comigo essa coisa de testar e de começar a prestar atenção no erro, de fato, com mapa. Então, às vezes eu ia pra São Paulo e eu ia pra casa da minha tia e toda vez a gente errava sempre no mesmo lugar. Aí eu falei, não é possível a gente errar. E isso olhando no mapa, acompanhando o GPS. Falei, não, na próxima vez que a gente vier aqui, eu vou lembrar que não é nesse lugar que vira, porque esse lugar é o lugar errado. Aí eu marquei esse lugar errado e na próxima vez que eu fui lá, falei, olha, Eric, não é nessa rua que vira, essa daqui é a rua errada, então a gente tem que virar na outra. E aí a gente passou a acertar sempre. Então, eu acho que é normal, normal não, né? É comum a gente errar várias vezes ali até a gente começar a perceber, não é possível errar sempre nessa mesma coisa, né? Então, com as crianças é a mesma coisa. E principalmente com a tecnologia, né? Porque ela já te dá a resposta ali rapidinho, né? Você tá fazendo o robô e você quer fazer ele andar pra frente e de repente ele começa a virar. Então, você já vê ali, não, eu botei o bloco errado, né? Ou eu programei alguma coisa errada. Então, deixa eu ver o que é que eu fiz errado ali. Ou você montou errado também, né? Ou Aí, às vezes a programação tá certa, mas A roda, o motor tá meio bambo, e aí vai soltando e ele vai fazendo curva. Mas é tudo uma questão da gente identificar o que é também, né? Eu acho que isso também não deixa de ser então testa pra ver se tá certo. Uhum. Testa pra ver se dá certo mesmo, sabe? E aí tem um levantamento de hipóteses aí, né? Mas eu já vi a minha programação tá certa, então qual é o próximo passo? Do que eu preciso verificar agora do que tá errado? Será que a minha... eu montei os motores ao contrário? Ou será que a minha montagem tá começando a desmontar, tá começando a cair? Então, são vários... Tem outros passos além de só testar de fato, né? Teve aluno meu que falou que era o chão. Será o quê? Que era culpa do chão. O chão tava torto. É culpa do chão. O chão tá tudo torto. É uma hipótese também. E pode ser que esteja certo, né? Às vezes, eu não peguei um nível pra ir lá e olhar. A gente achou um outro erro ali na montagem da roda. Mas não quer dizer que o chão também não esteja torto. Olha aí quantas habilidades vocês falaram em desenvolver através de uma simples afirmação aí, de um simples retorno para os alunos, que é o testa aí. Você consegue aumentar a confiança dos seus alunos, no sentido que eles têm mais propriedade do que estão fazendo e percebendo isso de maneira muito rápida através das interações que eles têm com o sistema ali, de forma geral, né? Com o processo. Ele consegue entender melhor, ter uma visão maior do que ele está fazendo, porque ele está testando e entendendo cada passo do que está acontecendo ali. Ele consegue perceber a importância de errar para entender o que ele precisa fazer ou não, ou para onde ele não deve ir ou não, e entender que tá tudo bem, amadurecer que tá tudo bem errar também, que às vezes a gente vai errar e tá tudo bem, né? No caso, se o professor não lidar com isso de uma maneira agressiva, né? No sentido de reprimir ele ou algo do tipo. E através de um processo simples, que é só a criança ter a coragem de ir lá e testar. E eu acho que a gente, como professor, e o próprio aluno, né? A gente aprende muito mais com o erro do que com o acerto. Inclusive, uma coisa que eu sempre gosto, assim, é, deixar eles errarem. Eu sei que isso é ruim, em certo ponto é ruim, inclusive pro nosso ego, né? Porque a gente não quer que os nossos alunos não vão bem ou que eles não consigam fazer alguma coisa. E para eles também é difícil lidar com isso. Mas você, vendo que a pessoa tá errando, você consegue ajudar ela a acertar depois. Agora, se sempre tiver tudo certo, se sempre sair tudo igual, é aquele negócio, eu finjo que ensino e você finge que aprende, né? Porque às vezes os alunos nem fazem esperando que você já vai lá e vai, corrigir e fazer pra você. E aí eles só copiam o que tá certo já. Então eu acho que a gente incentivar os nossos alunos a fazerem, mesmo não sabendo e testando, a gente sabe que vai dar errado. E eu acho que isso que é uma coisa mais difícil pra gente,
trabalhar o nosso ego de, tipo, deixar as crianças errarem, mas também para depois construir o caminho certo, né? Eu tenho alguns alunos, né? Sempre tem aqueles alunos mais desbocados, assim, né? Que eles falam pra mim, nossa, você não cansa de ver eu errar, não? E é até engraçado, porque eu deixo bastante, assim, principalmente quando eles estão montando um robô, assim, e eu acabo percebendo que é um errinho de estrutura ali, e eu já vejo e falo, não vai dar certo. Aí eles vão lá e tentam, e não vai. Elvis me ajuda, eu falo, não, mas tenta mudar só isso daí. Mas fala logo o que é pra eu mudar, você já sabe, não sabe? Eu sei, então fala pra mim. E eu, não, testa, vai testando aí. E eles vão, até eles descobrindo o que é. Aí eles descobrem no final e falam assim, você deixou eu errar um monte de vezes, deixou eu desmontar, montar, trocar, não sei o quê. E eu percebi que era só esse negocinho aqui que você não me falou. Eu falei, o importante é que você percebeu, o importante é que você foi até o final. Agora você não vai errar mais, né? E eles vão até o final. Tem algumas situações que, inclusive, a possibilidade que a gente abre para os alunos testarem pode surgir solução que a gente não esperava. Então, você pode olhar para quantas vezes a gente não olha para o aluno testando aquilo e se fala, não vai dar certo. Mas você não testou aquilo ainda, porque ele tá ali, né, fazendo do jeito dele. E aí vai lá e, puf, dá certo. Aí você fala, nossa, pô, acabei de aprender. Então isso é até uma das vantagens, né? Que você começa a tirar input da própria atitude dos alunos, do próprio repertório que eles têm para criar. Além de abrir a possibilidade deles mesmo conseguirem criar, expressar o processo deles e tal. Você também tem vários inputs ali do que eles estão fazendo, que vai dar certo, que não dá certo. Algo que você esperava que não daria certo, dá certo. Aí você fala, pô, acabei de aprender uma coisa nova com o aluno também. Esse insight aí de prestar atenção no que o aluno está fazendo é muito comum na programação também, né? Na programação, você já sabe qual que é o jeito mais eficiente e melhor de fazer aquele negócio acontecer. E aí, se o aluno vem com uma outra ideia, você olha para aquilo e você fala... Parece muito bom isso. É um exercício pro próprio professor, né? Tá bem diferente do que eu tinha pensado, mas vamos lá, o que você estava pensando, né? E aí você tenta construir junto com o aluno aquilo que ele estava pensando e aí guiar ele também para aquele pensamento dele, porque também não adianta a gente só fazer o aluno pensar como a gente pensa, né? A programação, apesar de estar ali nas ciências exatas, eu vejo ela muito como uma arte também, sabe? Porque é uma forma de você expressar o seu pensamento lógico ali e de como você quer criar aquilo, né? Então, no começo, para mim, era bem difícil quando os alunos vinham com uma lógica completamente diferente. Me davam um tempo, assim, paralisado do tipo, não, peraí, bugou aqui, sabe? Dava uma bugada, assim. Aí eu, não, então vamos lá, o que você tava pensando? Como é que você tá fazendo? Aí, até eu conseguir encaixar, de fato, dicas e coisas que ajudavam ele a desenvolver a programação dele daquele jeito que ele tinha pensado e não só indicar pra ele, faça do meu jeito, que o meu jeito é melhor e o meu jeito é o jeito que funciona, sabe? Então também é uma prova pro professor ali para ele desapegar um pouquinho das coisas, né? Porque é muito comum a gente já levar coisas que a gente sabe como funciona e o aluno confrontar a gente ali com uma coisa completamente diferente. Aquele negócio de não ser o dono da verdade, né? Todo mundo já teve aquele professor que só aceitava o exercício do jeito dele. Todo mundo já... E isso é algo que a gente tem que trabalhar mesmo, porque vai entender como a cabeça desses meninos funciona. Às vezes eles vêm com uma solução extremamente maluca e que dá extremamente certo. E você simplesmente... É verdade, tem que aceitar isso daí. Que bom que deu certo. E é mais legal ainda ouvir eles explicando da onde ele tirou essa ideia, de como ele fez. E sai cada explicação que você fala assim... Parabéns que você pensou desse jeito, porque eu não pensaria assim, nem nenhuma hipótese. Teve um projeto que eu propus, programação, acho que a tecnologia de uma maneira geral, né? Mas programação é muito mais acessível, assim, muito mais rápido para as pessoas se expressarem, assim, no sentido de lógicas diferentes. Um pequeno exercício, você consegue perceber vários caminhos diferentes já. E eu propus uma vez para os alunos fazerem um aplicativo de criptografia utilizando... Olha só como que foi o projeto. A ideia era utilizar a criptografia, né, você entrar com a mensagem e o aplicativo criptografar essa mensagem, ou seja, transformá-la em outra coisa, que as pessoas lendo essa coisa não entenderiam a mensagem de forma direta. E o requisito era usar a cifra de César. Vocês conhecem a cifra de César? A cifra de César é quando você desloca o alfabeto só. Então, toda letra A, por exemplo, se você usa a chave 2 na cifra de César, toda letra A vira letra C.
Então, letra B vira letra D. Mas tinha que ser uma cifra de César e eles tinham que implementar números primos de alguma forma dentro do algoritmo. Era esse o requisito. Eu tinha feito algumas coisas lá e tinha pensado em algumas coisas, né? Mas, nossa, a solução dos alunos que eles encontraram foi muito além do que eu imaginava. Assim, muito além do que eu imaginava. E teve aluno que chegou pra mim com uma função recursiva, que era um negócio que eu nem esperava que algum deles... Não sei se todo mundo sabe que é uma função recursiva, mas é uma lógica um pouco mais complicada de entender, né, nessa fase, sabe? É um recurso que programadores profissionais utilizam. E a molecada chegou e apareceu com aquilo, sabe? Porque ter tido a liberdade de testar hipóteses dentro de um problema aberto, sabe? Então, acho que é muito rico mesmo a possibilidade de você chegar lá e testar aí, né? Se eu chego pra eles e falar assim, ó, vocês têm que usar a cifra de César, é esse o algoritmo, você tem que seguir esse passo, reproduz esse programa. Não teria nem surgido metade do que surgiu, sabe? E aí você começa a ver eles usando um monte de lista lá, um monte de coisa assim pra criar, por exemplo, o algoritmo pra encontrar números primos, que eles tinham que encontrar os números primos, né? Era a ideia de que dentro do programa tinha que ter um algoritmo que encontrasse números primos, porque você nem ia fazer uma lista de todos os números primos, né? Isso ia dar muito mais trabalho. Daí eu olhando assim, dá aquela angústia, né? Você fala assim, nossa, por que ele tá fazendo isso e tal? Aí você vai ver e chegou numa função recursiva, cara. Daí você fala assim, tá. Ficou bom. E às vezes chega em coisas que você também ainda não sabe lidar, né? Exatamente. E aí é outra coisa de também a gente trabalhar nisso, porque o que você poderia ter feito no caso? Deixa os meninos ir até a hora que eles conseguirem. Ou você... Não, gente, vocês estão complicando demais. Volta, não precisa disso tudo. Eu só queria isso aqui. Pronto. A gente tem que trabalhar o que a gente vai querer fazer e como que a gente vai agir com isso. Porque a gente, sem perceber, consegue às vezes bloquear os alunos de N formas. E se eles estão indo muito mais longe do que o que era previsto, do que era planejado, a nossa tendência é mandar eles voltarem, né? Não, gente, tá ficando muito difícil, tá ficando muito grande, vamos rápido, ó. Não vai dar certo. E aí você já bloqueia e talvez eles nem chegassem nas funções. Mas enfim, talvez eles nem chegassem aonde eles poderiam chegar, porque a gente às vezes coloca várias barreiras, né? E aí a gente coloca, esse exercício é simples, é pra fazer rapidinho. E a gente bloqueia essas potencialidades dos alunos. Mas é lógico que também não dá pra deixar a galera ir em todas as aulas, né? A gente tem também os objetivos, a gente tem o que a gente quer cumprir ali, a gente tem as coisas que a gente precisa cumprir, mas e quando a gente tem alguma aula que tem essa possibilidade, a gente tem que deixar mesmo, né? Acho que a gente precisa tá atento qual é o seu objetivo naquela aula, né? Eu acho que a gente tem que diferenciar bem os momentos de divergência e os momentos de convergência. É o lance, se tá num momento em que há a possibilidade de testar mais, de criar mais, de errar mais, tudo mais, é um momento de divergência. Vamos abrir hipóteses, vamos levantar possíveis soluções, vamos testar isso e tal. Mas, como você falou, eu acho que todo professor precisa ter objetivos muito claros que ele tá buscando. Em um determinado momento, talvez ele tenha que ir fechando de maneira muito, muito sábia, né? Para não tosar. Não é um fechamento de tosar. É um fechamento de você ir convergindo as ideias mesmo para resolver um problema de fato. Porque senão você fala, tenta e nunca resolve nada. O Testa Aí, o lance do testar, ele tá dentro de um guarda-chuva, assim, que é uma das abordagens que o Elvis comentou no começo, que é o ensino investigativo. Que basicamente o ensino investigativo é uma abordagem muito discutida aí na academia, que busca aproximar os conhecimentos do processo científico em si para as crianças conseguirem vivenciar isso e experimentar o que é desenvolver um conceito através de uma investigação. E aí, basicamente, o processo investigativo, ou nessa abordagem do ensino investigativo, ele não está baseado só no testar. Ele tem outras coisas que precisam ser combinadas no testar. A gente comentou aqui do Testa Aí como uma resposta, mas também pode estar o testar dentro de um processo educativo. O que precisa mais ter além do Testa Aí? Dentro de um processo de investigação, dentro de um processo que você está pensando mesmo em desenvolver um conceito com um objetivo de fato e tal.
tem o processo de teste, mas o que mais rodeia esse processo de teste que vocês... Além do testar, acho que é muito importante o observar, né? Observar o que você está testando. Porque não adianta só você ficar lá trocando de bloquinhos aleatoriamente até que em algum momento funciona e pronto. Ah, então agora funcionou e agora... na próxima vez que eu for fazer essa mesma coisa, Testar eu vou tudo de ficar novo, testando né? tudo de novo, né? Então, como o exemplo dos quebra-cabeças que a gente tem aqui na IADA, né? A gente tem vários quebra-cabeças desses de ferro, né? Que são aqueles... como se fosse... Elos, né? elos, né, que você precisa soltar um do outro. E aí as crianças às vezes ficam lá chacoalhando, de repente o negócio solta na mão delas e elas falam, consegui, soltei. Aí eu falo, então agora põe de novo, né? Aí, mas eu não sei pôr, eu só sei soltar, né? Então quer dizer que ela não aprendeu de fato a soltar aquilo, ela só ficou testando várias coisas aleatoriamente, então ela não criou ali um método científico, não aprendeu de fato como soltar aquele quebra-cabeça. E então você tem que, além do testar, você tem que observar também o que você está testando, observar quais perguntas você precisa fazer para você conseguir chegar na resposta, né? O que você precisa observar dentro daquele problema que você está analisando para você conseguir chegar na resposta. Acho que a observação é um ponto muito importante aí também. E provavelmente com a observação vem a consolidação daquilo que você tá testando, daquilo que você tá observando, né? Porque aí eu acho que as associações que você faz ali, então, tipo, tudo bem, voltando no exemplo lá de ir pra direita ou pra esquerda. Se eu tô usando, então, adicione a X, será que isso aqui tem a ver com alguma outra coisa que eu já aprendi? É muito comum os nossos alunos, quando chegam aqui, eles não têm aprendido plano cartesiano ainda. Mas provavelmente é uma correlação que eles vão fazer com o futuro. Mas os que são mais velhos, às vezes eles não fazem essa ligação. E aí eu acho que na hora de você observar com calma e testar e... Não sei, aí depende do método de cada um. Tem gente que gosta de anotar, tem gente que gosta de falar, tem gente que... Enfim... Mas nessa observação, se você tiver um registro, seja mental ou escrito, que for, eu acho que fica muito mais fácil de você consolidar aquilo que de fato você está vendo ali, né? Vivenciando ali. Eu acho que o fato de anotar é importante. Porque por mais que você tenha testado e visto que não deu certo, se você entrar num outro problema parecido... Você tem que saber que aquilo não dá certo. Porque senão você vai entrar num loop infinito de... eu já fiz isso daqui uma vez, mas eu não lembro direito, então eu vou ter que começar a fazer tudo de novo. Então eu acho que essa parte de anotação é extremamente importante. Por mais que você aprenda ou faça a primeira vez, deixar isso guardado ou num caderno, ou no celular, ou num programa salvo, é extremamente importante, porque você não vai ter todo o trabalho de pesquisar de novo, de tentar de novo, de mudar alguma coisa. Às vezes você tá precisando de uma coisa pontual ali no momento, e você não tem o tempo de ficar testando. Então eu acho essa parte de anotação muito importante, porque uma coisa que você aprende, você não vai simplesmente perder ela depois. Você não vai, vou limpar da minha memória. Não é aquele negócio de estudar pra prova 2 dias antes de fazer a prova e, depois que eu fizer a prova, eu não quero nem saber disso, né? Quem nunca? Então, a gente sabe que, estudei pra prova, passou 2 dias, aí me perguntar o que eu fiz na prova, eu falo assim, nem sei, já fiz, já foi a prova. Aí você não aprendeu de fato, né? Mas eu acho que quando você acaba anotando, assim, do porquê, isso daqui eu usei agora e talvez eu consiga usar isso em outro programa, é muito importante. Aí a gente acaba englobando tudo, né? O testa aí, a observação, consolidação das coisas. Então, acho que a parte de anotação é extremamente importante. Acho que, juntando um pouquinho com o que o Ivo falou, essa abstração da resolução desse problema também para outras situações também. Então, de repente, lá na consolidação, você começar a perceber que, nossa, eu resolvi esse problema desse jeito aqui. Será que essa solução não funciona para outros tipos de problemas parecidos? Porque o que acontece muito, por exemplo, na matemática ou na física, né? Mas eu só sei resolver aquele problema quando o professor descreve o problema desse jeito. Aí o professor muda um pouquinho a ordem com que ele apresenta
os valores lá, né, do problema, aí a criança já não sabe mais resolver o problema, mas é a mesma solução, só que só mudou o enunciado e aí a criança já não sabe mais resolver. Então, acho que outro passo importante do ensino investigativo é tentar trazer uma abstração dessa solução também para outras situações. Acho que o processo como um todo, ele começa através de uma problematização ou de sei lá, você levanta uma questão, você levanta um problema, você levanta uma dúvida mesmo. Pode ser desde um problema real, lá fala um problema real também. Problema real é como fazer carros que não utilizam combustíveis fósseis. Problema super real, né? Problema que existe. Fala aí uma situação, um fenômeno natural que acontece. Vulcão em erupção. Vulcão, por exemplo, né? Você pode levantar uma situação que é por que o vulcão entra em erupção? Por que quando eu ligo um aparelho 110 no 220 ele queima e quando eu ligo o 220 no 110 ele funciona? Aqui a gente tem 3 pontos de acesso para começar uma investigação. Eu tenho um problema real, que eu posso propor levantar hipóteses, aí talvez isso seja um segundo momento do processo como um todo. Você levanta hipóteses. Como que eu consigo solucionar o problema aí de combustíveis fósseis nos carros? Foi esse problema? Foi. Ou como que eu ataco esse problema de... por que um vulcão entra em erupção? Tem que começar a levantar hipóteses. Daí você começa a levantar propostas, né? Entra em erupção porque... sei lá, né? O que tem lá dentro, até chegar que tem as placas tectônicas lá e tal. Por que eu coloco um aparelho de 110 na tomada 220 e ele queima? Não aconselho ir lá e ligar, né? Mas... Não teste. Nesse caso, é melhor não testar. Enfim, daí você começa a levantar hipóteses, que acho que esse que é um grande ponto. Para você começar a testar, você precisa ter pelo menos algumas ideias do que você testar. Essa que é o lance das hipóteses. E aí você vai pro coração da coisa toda, que eu acho que é o testar mesmo. Aí você vai e testa. Só que, de novo, como o pessoal já comentou, o testar talvez não seja suficiente, porque você não pode parar ali. Você precisa olhar tudo que você testou e ter uma análise crítica em cima dos seus testes. Observar aquilo de uma maneira mais profunda. Coloquei o 110 no 220 e queimou. E aí você tenta, sei lá, faz outros testes e começa a analisar os seus resultados e através da análise você conclui, de fato, que aquele fenômeno... conclui em cima dos seus resultados e em cima das análises dos seus resultados. Se a análise e os resultados não for satisfatório dentro do que você está procurando, você vai levantar novas hipóteses e testa de novo, né? É sempre um ciclo. Acho que essa que é a grande ideia. E aí a gente pode ver se o aparelho 220 no 110 funcionou com a mesma potência e a mesma funcionalidade do que se eu colocar na tomada de 220 ou não. Essa é a grande sacada, que os resultados podem levantar novas questões. E através dos resultados, observando os resultados, você vai começar a levantar novas hipóteses e novos problemas, aliás. Você fala assim, funcionou, mas o negócio tá mais fraco aqui. Por quê? Beleza, mas a gente tá falando aqui de testar, é um processo investigativo no sentido também de experimentar, né? Buscar soluções através de um processo como um todo, mas... Na prática, quais são as grandes dificuldades ou as maiores dificuldades que se enfrenta quando você tenta fazer algo desse tipo? Na prática, é difícil, porque as crianças não estão acostumadas com esse ensino investigativo de fato, né? E às vezes em sala de aula, eles chegam já querendo a resposta, eles já querem, mas eu não sei fazer isso aqui, como é que faz? Mas qual bloco que eu uso aqui na programação? Mas qual bloco, qual coisinha eu encaixo aqui para poder montar o robô? E até você conseguir libertar as crianças dessa coisa de eu não posso errar, eu quero saber qual que é o certo, eu quero fazer o certo de primeira, é demorado, é um processo, né? Então você vai aos poucos falando pra ele, mas tenta, você já testou tal coisa? Você já testou fazer outra programação? Você já testou esse bloco? Olha quantos blocos tem aqui dentro da programação. Você já olhou para todos eles, né? Então é cansativo, às vezes, até no começo, porque você precisa começar a mostrar todas as possibilidades para a criança, né? Ela não chega já, estou agora no método investigativo, sou um investigador e vou fazer tudo que o investigador precisa fazer. Porque eles também não sabem o que o investigador faz, eles não sabem como um cientista trabalha, como é que eles fazem, como é que geram essas perguntas, né? Então, você precisa começar aos pouquinhos ir induzindo e aos pouquinhos eles vão pegando esse jeito.
mas e se eu fizer tal coisa? E se... E aí, aos poucos, eles vão se saindo bem sozinhos. Esse lance da cultura dos alunos é uma coisa complicada mesmo, porque para ele entrar de cara, assim, entrar de vez num processo desse, ele precisa acreditar que aquilo que ele tá fazendo faz sentido ou que é interessante para ele, porque é um processo que demanda energia. E muitos alunos já vêm com essa carga cultural de que estou na sala de aula, então vou escutar as coisas e não necessariamente vou precisar investigar as coisas. Teve um aluno uma vez que perguntou para mim assim: professor, por que você não explica pra gente tudo o que todos esses blocos fazem na programação? Por que você já não mostra todos os comandos de programação pra gente de uma vez? Eu sou sempre muito incisivo com as respostas, né? Eu falei pra ele assim, porque se eu te explicar tudo isso, você vai me perguntar tudo de novo depois da próxima aula. Que, enfim, no caso é muita informação depositada que não necessariamente vão estar... Fazer associações. Fazer as associações no contexto adequado e internalizar aquele conceito, sedimentar de uma maneira efetiva. E essa é uma das minhas principais motivações. Mas sim, o lance cultural dos alunos, que eles já vêm com essa carga, se você não conseguir lidar ali com administrar essa expectativa dos alunos, fica difícil, mais difícil trabalhar mesmo, é um desafio, é um grande desafio. E aí eu acho que tem uma outra coisa também da cultura escolar, é que geralmente as crianças são bloqueadas para várias coisas, né? Inclusive no próprio corpo, né? Esse negócio de você ficar sentado na cadeira, passivamente, escutando, quieto, sem poder falar, sem poder se mexer, sem poder levantar, e ter que pedir permissão para tudo. E quando eles encerram as atividades, geralmente aí já ficam, não, agora que eu terminei eu posso fazer outras coisas. E a gente sabe que num caso de um ensino investigativo, você demanda muito mais tempo dentro dessa atividade de fato. E aí às vezes eles só querem a resposta logo para terminar logo, para poder fazer outra coisa, sabe? Então eu acho que isso também tem uma questão assim de, quero terminar logo, me dá logo a resposta, porque eu termino isso aqui e eu posso olhar o celular, posso ler, posso, sei lá, pegar um gibi, sei lá, o que seja. E eu acho que tem essa coisa pros alunos é muito difícil, mas pro professor também eu acho que o tempo é muito difícil. Porque qualquer processo investigativo, experimental, pode sair muito do controle num quesito de tempo. Quanto mais variáveis você colocar ali e mais coisas você quiser investigar, mais tempo você vai levar naquele processo. E aí, se eu tô tentando ensinar um conceito, sei lá, simples, e eu levar um mês para desenvolver um conceito, porque a gente sabe que o tempo em sala de aula é limitado, a gente sabe que a gente tem dificuldades nesses planejamentos, e aí você tem 1000 coisas para ensinar durante um ano letivo, talvez é difícil você abrir na sua agenda um mês para você fazer um processo investigativo sobre um conceito dentro dos 20 que você tem que trabalhar com as crianças. Eu acho, particularmente, que é uma coisa que agrega muito mais, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem outros fatores que influenciam nisso, né? Então, esse planejamento, e quanto mais hipóteses você levantar, mais tempo vai demorar o seu projeto. Isso, com certeza, também a gente tem que levar em consideração. E pode ser uma dificuldade grande. Eu acho que tem um outro ponto também, que é em relação ao professor também dentro da sala de aula, que é o feeling que ele tem que ter em continuar instigando a criança ou o aluno a continuar investigando. Porque muitas vezes as crianças vão lá, testam 1, 2, 3 vezes e elas cansam de errar, né? E elas acabam desanimando com o projeto, desanimando com o trabalho, com a pesquisa. E a gente como educador, como professor, a gente tem que ter uma carta na manga ali na hora, um feeling de... Na hora que a criança estiver desanimando, assim, você vê que ela já tá deixando de lado, não sei fazer, se rendeu pro não sei, né? A gente tem que dar conseguir instigar ela pra ela dar um up, assim, e tentar animar e não desistir. Então, eu acho que isso é uma coisa que o professor tem que ter, que é extremamente importante, assim. Às vezes é a hora de você soltar uma pequena dica ali, ou sentar de lado e perguntar o que ela já fez pra ela te explicar. E aí você entra nessa explicação dela e dá alguma coisinha ali e fala assim, mas você já tentou fazer desse jeito, então? Aí não. Então vê aí o que acontece. Ou
ou fazer, entre aspas, ela errado de uma maneira diferente, mas que com esse erro ela, assim também não funciona. Nossa, então eu vou tentar fazer desse jeito, sabe? Tentar dar essa animada. Eu acho que é uma coisa que todo professor tem que, pra aprender isso, tem que fazer isso, né? Tem que ir testando, assim, mesmo. Então, eu testo aí, né? Voltou pra gente. Mas que é de extrema importância na sala de aula, porque senão a sua aula, que seria diferente, assim, com essa metodologia um pouquinho diferente, vai ser uma aula que os alunos vão ficar cansados e vão se render, assim, e não vão querer mais. Não vai ser tão interessante. É porque se o seu roteiro da investigação for mais aberto, existe a possibilidade dos alunos não concluírem o que você espera que eles concluam através da investigação. Então, realmente, pode ser que aconteça imprevistos de tempo e demore muito mais, eles concluam coisas tudo diferente do que você imaginava, às vezes conceitos equivocados, que você precisa trabalhar mais, e às vezes isso cansa os alunos, eles não querem mais participar, você tem que manter eles motivados ali no processo todo, é difícil mesmo. Sem contar que um processo de investigação, ele demanda uma logística diferente também do espaço. Porque se você considerar ali uma sala de aula normal, são fileiras e carteiras. Então tem a carteira e o material escrito do aluno ali. Investigação você vai precisar, no mínimo, de, sei lá, pensando num espaço muito simples, de computadores com internet, ou celular com internet, sei lá. No mínimo, numa investigação muito simples, que é pesquisar informações. Agora, se você for por um processo um pouco mais interessante de investigação, que é fazer experimentos mesmo, ou testar, sei lá, se a gente tá falando aqui de robótica, testar montagens diferentes e coisas diferentes, aí você precisa de um espaço mais estruturado para isso também. Então, a infraestrutura acaba sendo um desafio também, né, para trabalhar a investigação. E a capacidade do professor de conseguir lidar com tudo isso, né? Gerir tudo isso, conseguir motivar os alunos para que isso aconteça, conseguir ter o repertório e jogo de cintura para, se caso os alunos desviarem, ele conseguir, de forma muito sábia, trazer os alunos de volta sem necessariamente ir tosando todo mundo. Enfim, exige uma capacidade alta do professor também, algumas habilidades, que é muito diferente do que você só dar aula expositiva. Essa que é a grande questão. É outras habilidades que o professor precisa ter também. Show. E às vezes estrutura da própria escola também, né? No geral. A gente falou de materiais que a gente talvez precisaria em sala, mas sei lá, às vezes as crianças... Você tá na sala, de repente as crianças começam a gritar e aí eles percebem que eles precisam fazer uma coisa que não pode mais ser dentro daquele ambiente da sala, precisa ser fora, e aí você pode ter problemas também com a escola. Então, são questões que a gente tem que... É lógico que quando você está planejando a atividade, você começa a pensar em vários fatores limitantes e quais são as possibilidades de acordo com aquilo, mas muito possivelmente vão aparecer outras coisas. Vamos lá para dicas práticas. Como que os professores... O que você acha que o professor pode fazer? Uma coisa prática, assim, para ele começar a aplicar aí esse lance do teste, o lance da investigação como um modo mais amplo também, para ampliar essas habilidades dos alunos que a gente comentou. Vocês acham que o professor pode... se ele fizer isso, vai ajudar? Acho que ele tem que testar. eu acho que ele tem que pegar pequenas situações, assim, ou fenômenos mesmo, e começar a questionar os alunos para saber o que os alunos conseguem responder, qual o conhecimento prévio dos alunos até. Ele tem que ir testando aos pouquinhos e instigando. Começa com um assunto pequenininho, vê o que os alunos sabem. E aí, o que você mais consegue dizer para mim sobre isso? E vai, e aí começa a jogar esse assunto numa outra vertente, e aí os alunos vão se envolvendo mais e vai, até ele chegar no momento que ele fala assim, gente, agora a gente tem que, sei lá, pesquisar sobre isso mais pra gente se aprofundar no assunto, por exemplo. E aí ele talvez consiga ir instigando os alunos, conquistando os alunos esse negócio de, vou pesquisar tal coisa pra aula ficar mais legal, assim, vou tentar exemplificar isso. Eu acho que ele tem que testar coisas, assim, que ele tem que testar como ele quer testar os alunos. Não tem outra explicação pra mim. Acho que não precisa já chegar de cara, vamos fazer um projeto super investigativo aqui.
Acho que pode começar aos poucos. Porque como a autonomia, né, essa coisa do ser investigativo, você vai aprendendo aos poucos. Você não vai ser de uma hora para outra, nossa, agora sou um super detetive aqui, vou conseguir descobrir tudo sobre a física, sobre a gravidade, né? Então, o professor vai precisar, aos poucos, começar a instigar os alunos a pensarem qual pergunta me leva a esse tipo de resposta, né? Ou qual dúvida pode gerar quando eu falo de tal assunto. Então, o professor pode, quando ele for pensar no conteúdo, né, do que ele vai dar, já pensar em quais são as perguntas chaves ali daquele conteúdo, quais são as perguntas que levam para alguma resposta e já fazer essas perguntas junto com os alunos, né? Mostrar para eles que dentro de tudo aquilo que a gente está ensinando eles foram criados por conta de dúvidas que foram geradas, né? E de como fazer aquilo ou de como chegar naquele resultado final. Então, começar com essas perguntas, eu acho que as perguntas são muito importantes. O lance de fazer perguntas, eu acho que o professor pode tentar desenvolver isso na vida dele, no dia a dia. A grande dica é você tentar usar isso no seu cotidiano mesmo, né? A habilidade de você de fazer perguntas. Eu acho que isso que o professor precisa desenvolver mesmo. Tem muita gente que não consegue fazer perguntas. E aí você tem que começar a treinar a fazer perguntas. E para isso, eu acho que o professor precisa ser. E aí testar e treinar isso no dia a dia é muito importante. Não necessariamente o negócio de sala de aula, né? Como que eu posso fazer uma pergunta sobre esse conteúdo? Como que eu posso fazer pergunta para os meus alunos para motivar tal coisa? Se você começa a fazer pergunta sempre na sua vida prática, sai mais fluido esse lance de... então, dentro desse contexto, consigo fazer uma pergunta. Uma dica enorme que eu dou aqui também, para minimizar um pouco desses desafios que a gente comentou, desenvolver projetos interdisciplinares. O que quero dizer com isso? Dentro de uma investigação, a gente comentou lá, né, que um dos desafios é o tempo. Vou investigar se os materiais boiam ou afundam, uma atividade clássica. Você vai estar investigando um conceito específico que vai te demandar um tempo razoável. Em vez de você pensar em um projeto de investigação que demanda um conceito muito específico, você pensa em projetos que envolvam mais conceitos, que aí você consegue trabalhar mais coisas num tempo parecido. Então você envolve várias coisas, às vezes você pode até envolver outros professores para trabalhar junto e tal, que eu acho que isso minimiza vários dos desafios que a gente comentou ali em cima também. Bom, muito legal, turma. Vamos fazer uma brincadeira aqui no final agora. A ideia é o seguinte, você tem que responder uma pergunta com uma frase. A pergunta que você tem que responder com uma frase é o seguinte. Testa aí, vale a pena porque... Vale a pena porque dá autonomia pra pessoa ver o que ela tá errando. Testa aí, vale a pena porque é possível você vivenciar e experimentar melhor o que você está aprendendo. Testa aí, vale a pena porque pode tornar o assunto que você quer mostrar ou aprender muito mais interessante do que você imagina. Testa aí, vale a pena porque estimula o processo criativo dos alunos e do professor. Valeu, turma. Então a gente comentou aqui, a gente conversou sobre um dos nossos mantras aqui da EADA, que é o Testa Aí, dentro de uma abordagem ainda maior, que é um ensino investigativo, sem se prender muito a referenciais teóricos, e esse talvez seja o meu conselho final aí pra turma. Entende? Eu acho muito importante você entender todos os referenciais teóricos que você tem muita coisa legal, mas é muito importante você entender como tudo isso se aplica melhor dentro do seu cotidiano. E você tem que testar. Essa é uma coisa legal que eu gosto de fazer. Testar ser o seu Frankenstein, assim, no sentido de você conseguir pegar várias coisas e moldar dentro do seu contexto o melhor pra você. Mas é claro que, não tô falando que você tem que se desprender a metodologia e usar qualquer coisa. Tem que usar as coisas que são melhores pra você. Então, dentro desse processo, daí testar o processo de testar, você precisa concluir que o processo que você está usando, ele é melhor do que o processo cru. Se você tem um referencial teórico, usou ele, mas você pegou coisas, combinou coisas e deu mais resultado, aí sim vale a pena. É sempre nesse sentido que eu falo, né? Não é sair fazendo qualquer coisa na louca, assim, que vale mais a pena do que você usar um processo pronto.
Mas no meu ponto de vista, eu acho que sempre há maneiras de você melhorar os seus processos. E como que você melhora? Através de testes e combinando as referências que você tem. Eu acho que o Testa Aí é mais do que o ensino investigativo num sentido de referenciais teóricos específicos. Mais uma combinação de teorias e vivências que a gente consegue colocar na prática e ver que os resultados são mais agradáveis do que se a gente fosse, enfim, seguir uma metodologia específica. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o IadaCast. Eu sou o Jerônimo. Eu sou a Tamine. Eu sou a Aninha. Eu sou o Alvinho. Valeu, turma. Tchau, tchau.